Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. O meu nome é Não Sou Nada Sendo. Convido você, meu irmão, a meditar esta palavra junto comigo. E a palavra é uma pergunta. Nesse tempo do Advento, por que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo? Nós sabemos, meu irmão, que no primeiro livro da Bíblia, Deus o Pai nos ensina que ele construiu, a primeira humanidade. Nós podemos dizer que Deus ali construiu a primeira igreja. Você entende, né? Deus criou Adão e Eva, isso nós podemos chamar de uma humanidade, e ali em Adão e Eva, no seu tempo, nós podemos dizer que ali Deus construiu uma igreja, não é verdade? Nesta igreja, meu irmão, minha irmã, não existia pecado. Nesta igreja só existia graça e santidade. Acontece que esta igreja era para transmitir esta graça e esta santidade para toda a humanidade, para todos e cada um que viesse a nascer nesta igreja e a receber esta graça e esta santidade. Esta igreja também, meu irmão, era para guardar e proteger esta graça e esta santidade em comunhão com toda a igreja que viesse a nascer na terra. Era para dar e transmitir a todos aqueles que nascessem. Como, por exemplo, era para ser dado para nós, eu e você, esta graça e essa santidade. Para quê? Para nós já nascer filho santo, protegido do pecado. E no dia do julgamento, nós poder ofertar a Deus e esta graça e essa santidade ao Senhor Deus. Isso seria uma prova de obediência a Deus, adquirindo esse direito de um convívio eterno com Deus lá no céu. Mas acontece que ali reinou o pecado. O pecado acabou com a presença de Deus e destruiu a graça e a santidade. Ficou assim uma igreja, um povo incompletos, incapaz de ver a Deus. Como, por exemplo, nós podemos ver que ali no livro de Gênesis, capítulo 3, ali no versículo 8, vai dizer que o pecado escondeu Adão e Eva, escondeu a igreja de Deus. O pecado nos esconde de Deus. Vai dizer no versículo 9 que Deus chamou por Adão e Eva. Deus não estava mais vendo Adão e Eva, e Deus vai dizer: aonde está você? Adão e Eva vai responder: nós estamos escondidos. Mas quem é que estava escondendo eles? O pecado. Isso nos mostra que nós também, no dia de hoje, se nós vivemos uma vida pecaminosa, nós vivemos escondido de Deus. Quando nós partir desse mundo, Deus não vai nos ver, porque nós vivemos uma vida escondida de Deus. Você compreende, né, meu irmão? Então, no versículo 24 do livro de Gênesis, capítulo 3, ali vai nos mostrar que esta ação, desta vivência de pecado, levou aqueles que estavam na graça e na santidade, levou esta igreja a ser expulso do paraíso. O ali foi expulso do paraíso porque não tinha condições de vivência em Deus, não tinha graças, não tinha santidade suficiente para viver com Deus. Nós podemos ver que aí também nesse versículo 24 vai nos dizer
de que Deus colocou o seu anjo com a espada na mão, para que ali no paraíso, nós podemos dizer, e você entende, ali no céu não entrasse mais nenhum pecado, mas aqueles que vierem em busca do paraíso, em busca do céu, com graças e santidades vivida, ali passa por este anjo, adquire um poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer no tempo nosso hoje, de entrar novamente para o paraíso, entrar novamente para o céu. Vejamos, meu irmão, em que condições que nós ficamos após o pecado. Nós ficamos, hoje nós entendemos, e você entende, que nós hoje sabemos que o número 7 é perfeição, os 7 sacramentos. Mas nós com o pecado, e assim como no tempo de Adão, nós vivenciamos o número 6. O número 6 é uma pessoa incompleta, incapaz de chegar no número 7, que é perfeição. Muito bem, meu irmão. O que acontece? Nós podemos ver mais verdades na Bíblia sobre aqueles que trilharam o caminho do pecado herdado por esta igreja. Essa igreja, em vez de transmitir a graça e a santidade, essa igreja do tempo de Adão, transmitir o quê? O pecado. E todos nós fomos atingidos por essa transmissão deste pecado. Por exemplo, já foi falado que em Gênesis 3, versículo 6, ali Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Nós também podemos ser expulsos do céu se nós permanecermos numa vida de pecado. Ali também nós podemos ver que em Gênesis capítulo 7, versículo 11, no tempo de Noé, ali Deus mandou a sua palavra por Noé àquele povo que viviam neste pecado. Se aquele povo tivesse dado ouvido a Deus através da pessoa de Noé, eles tinham se convertido. Se eles tivessem se convertido, não tinha acontecido nem o dilúvio e nem também precisava de construir a arca, porque aí não ia haver a destruição do povo, não é verdade? Eles permaneciam na terra, na graça e na santidade com Deus. Como eles não deram ouvido a Noé, Noé presenciando aí a presença de Deus, não se converteram. O que aconteceu ali? Veio o dilúvio e destruiu a todos eles. Mas nós podemos ver uma pequena parte desta igreja que estava na conversão, estava vivenciando essa graça e essa santidade de Deus. Nós podemos ver aquela família, aquela arca da aliança, podemos dizer, uma igreja sendo salva para nos ensinar que aqueles que deram ouvido à palavra de Deus, que se converteram ao Senhor, que deixar esta igreja que pecou para trás, nós vamos ser salvos. Mas não foi isso que aconteceu com aquele povo, meu irmão. Aquele povo não deram ouvido à palavra de Deus e ali foram destruídos. Muito bem, mas ainda mais um exemplo de uma verdade da palavra de Deus para nos ensinar. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, Sodoma e Gomorra. Esta igreja de Sodoma e Gomorra deu prosseguimento ainda a este pecado. Não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram a graça e a santidade de Deus, mas ali vivia uma família, como exemplo, uma família santa, que vivia da graça de Deus, que era a família de quem? De Ló. Ló tinha 2 filhas e também tinha a sua esposa. E lá do céu, quando chegou o tempo do julgamento desta cidade, desceu 2 anjos até a família de Ló e ali retirou Ló daquele lugar, porque a cidade ia ser destruída. Mas vejam bem, Ló e os 2 anjos, as suas 2 filhas e a sua esposa, estavam sumindo da destruição dessa cidade. Quando eles já estavam bem lá nas alturas, bem perto de chegar até o céu, podemos dizer assim, e você entende, não é? Você entende, né? O que aconteceu ali? A esposa de Ló sentiu saudade dos pecados daquela cidade. O que aconteceu com ela? Ficou, não subiu mais. Ficou ali
no pecado. Você conhece essa história, né? Eu tenho certeza que você conhece, como eu assim também, graças a Deus, conheço. Vejam bem, agora precisava, diante dessas condições, precisava de um Deus Salvador. Você lembra que os judeus, eles reclamavam de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo perdoava o pecado? Foi muito bem. Em uma parte eles tinham razão. Para perdoar pecado é preciso existir um Deus. Vamos lembrar que lá na primeira igreja não precisava, a igreja de Adão e Eva, lá no tempo de Adão e Eva, lá não precisava de um Deus para perdoar pecado, porque todos estavam na graça e na santidade. Mas após esse pecado, houve a necessidade de aparecer no meio de nós um Deus. E esse Deus, quem foi? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Pela boca do profeta do João Batista, nós sabemos que ele apresentou Jesus Cristo aos apóstolos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Isso nos ensina que na lei, pela lei, a palavra de Deus, pela lei, preparava as pessoas para esta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro que eles matavam, oferecendo o seu sangue para o perdão dos pecados, ali também preparava para a vinda desse Cordeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o que é que nós podemos entender? Nós podemos entender que nosso Senhor Jesus Cristo veio e deixou o quê? O sacramento do batismo. O sacramento do batismo nos devolve de volta a graça e a santidade. Só que agora aí nós não podemos, ao receber esse sacramento do batismo, nós não podemos mais culpar Adão e Eva, nem não podemos culpar esta igreja desse tempo, porque agora vai caber a nós tomar essa decisão de guardar e proteger esta graça e essa santidade no batismo. Mas pela bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou também o sacramento da confissão, porque no momento que nós, no combate com a vida, mesmo não querendo esse pecado, mas peca, nós vamos até onde? A igreja, essa igreja do nosso tempo. Essa igreja do nosso tempo faz a ação de Deus no nosso tempo, através desse sacramento da confissão, do qual nós vamos até a igreja e nos confessamos à igreja. Nós nos confessamos não ao homem do padre, nós confessamos à igreja, nós confessamos a nosso Senhor Jesus Cristo presente na pessoa do Padre, para que assim os nossos pecados novamente sejam perdoados e nós recebamos novamente a graça e a santidade, tendo até assim as condições de ir até Jesus Cristo no sacramento do sacramento da comunhão, para ali novamente nós se alimentar do corpo, diretamente do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos condições de receber Jesus em nós, temos condições de receber o céu inteirinho dentro de nós, assim como Nossa Senhora recebeu naquele tempo, que ela disse assim: faça-se em mim a serva do Senhor. Muito bem. O que acontece, meu irmão? Jesus veio para nos salvar, mas quando ele vier a segunda vez é para nos julgar. Então, se nós nesse tempo deste julgamento, que nós vá antes de nosso Senhor Jesus Cristo, ou que ele venha até nós novamente, de qualquer maneira, em qualquer tempo desse, é uma vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é nós. O que acontece? Se nós nós temos que estar em graça e santidade se quiser ir para o céu. Você quer ir para o céu? Então, tem que estar em graça e santidade. Não pode estar vivendo uma vida de pecado. Tem que estar em graça e santidade. Foi isso que Deus deu à primeira igreja, né? Não é verdade? E se nós quisermos ir para o céu, nós temos que estar dentro dessas condições. Então, meu irmão, o que é que nós aprendemos disso? O que é que veio até nós? O que ficou no seu coração, na sua mente? O que vai mover você a permanecer mais firme, cada vez mais em Deus? Ou se vive uma vida de pecado, se arrepender? Por quê? O que é que vai nos ensinar isso tudo? Nós vemos aí uma lista grande de pessoas que não deram ouvido à palavra de Deus, foram destruídos, foram expulsos, perderam o direito de estar no céu. Mas nós também podemos aí famílias, como por exemplo a família de Ló, né, que permaneceu, menos a mulher dele, que
permaneceu em santidade na graça de Deus, subiram para o céu. Nós podemos ver Noé, né, com a sua família, que através da barca, ali a igreja salvadora, né, ali através da barca, foram salvos do dilúvio, não é verdade? Então, e nós, e eu e você, o que nosso tempo agora, o que vamos fazer? Vamos permanecer no pecado? Não! Está louco? Não, meu irmão, faça não. Tenha misericórdia de você, tenha amor de você, permaneça nessa graça e dê esta graça ao teu irmão que não tem, e oferta essa graça a Deus, porque assim, se nós viver esta graça e essa santidade, se nós viver completo, capaz de chegar até o céu, nós podemos chegar até a perfeição em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que vai acontecer com nós? Satanás não vai ter poder para nos acusar, pois nós estamos perfeitos, estamos na graça do Senhor. Satanás não vai ter condições de nos acusar em nada. Aí, palma para nós vamos para o céu. Nós vamos ter uma vida eterna lá junto com Deus, o Pai, o Deus, o Filho, o Deus, o Espírito Santo, e junto com os anjos, e com Nossa Senhora, e com todos aqueles que também permaneceram na graça e na santidade de Deus. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.